Amém, queridos, amém. Há textos na Bíblia que são tão claros, tão diretos, que são ditos pelo próprio Deus, andando no mundo, com sua própria boca, que nós podíamos pensar, tão claro, diretos, que ninguém poderia ter dificuldade, contradizer, não entender, torcer. Mas uma das coisas que mostram a veracidade das declarações bíblicas de que a mente humana é inimiga de Deus é que o ser humano é capaz de torcer qualquer coisa. Então há um texto da Bíblia super conhecido, quase todo mundo pode citá-lo, do mundo ocidental, do mundo cristão, no Ocidente, no Oriente. Em João 8:32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso, você ouve a frase, você, por exemplo, poderia chegar logo a duas conclusões assim, rápidas. O homem não é livre. Quem é livre não precisa de libertação, de ser liberto. Livre é livre. O homem não é livre. O homem não nasce livre. Ele nasce escravizado. A segunda conclusão que você poderia chegar de cara com a frase de Jesus é de que o homem não pode se libertar. Porque quem pode se libertar não precisa de alguém que o liberte. Não precisa de um libertador, não precisa de algo que o liberte. Ele mesmo sai para a liberdade. É claro, eu penso que há muitas maneiras de a mente humana contradizer isso, mas no momento que Jesus disse isso, logo ele foi combatido pela mente humana, de quem estava ouvindo na hora isso. Nós não queremos falar sobre essas pessoas hoje, porque eu quero, há três coisas assim, que a mente humana logo levanta, de maneira sutil, não tão sutil. Na hora, alguns homens disseram isso: nós não somos escravos de nada, como é que ele vai ser livre? Falaram o que muitos cristãos dizem hoje: o ser humano é livre, somos livres. Para ficar mais claro, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, no versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Eles falam: nós somos filhos de Abraão, nós somos escravos de nada, você não pode nos libertar. No versículo 34, Jesus responde àquelas pessoas: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nenhum homem é livre depois que Adão caiu. Nenhum homem pode se libertar. Nenhum homem. Aqueles homens falaram o seguinte: nós somos livres. Nós não acreditamos em quem você é, porque você na verdade é possuído por demônios. Você fica chocado com isso. Deus estava falando com eles. Mas há uma coerência diabólica nisso. Nós somos livres, o que você está dizendo é mentira, e se você está dizendo mentira, você não é nada de Deus, você é do demônio, você tem demônio. É para essas pessoas que Jesus disse: vocês ultrapassaram o limite. Há pecados que não têm perdão. Vocês são homens com corações completamente duros, e o castigo é deixar vocês na dureza do coração de vocês. Agora, há algumas pessoas que são esquizofrênicas, achariam esses homens terríveis. Os caras disseram que eram livres e falaram que Jesus tinha demônio. Nós não concordamos com eles, nós somos contrários ao que eles dizem. Nós falamos o seguinte: eu acredito em Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele não mente nunca, mas eu sou livre. Essa é a grande parte dos cristãos evangélicos. Eles acreditam que o homem é livre, e que porque o homem é livre, Deus pode até ajudar ele, mas o primeiro passo para a liberdade é Ele que dá. Spurgeon dizia: olha, se um homem está num buraco, e ele pode dar o primeiro passo e sair do buraco, ele não precisa mais de ajuda. A ideia de que o primeiro passo tem que ser dado por alguém, para depois ele ser salvo, não faz sentido, porque o primeiro passo é o mais difícil.
se você caiu no abismo. Agora, depois que você saiu do abismo, a ajuda não é mais essencial, você saiu do abismo. Então, é uma coisa esquizofrênica. Ele não diz como o fariseu: você tem demônio, nós não acreditamos, nós somos livres. Ele diz: não, você é o filho de Deus, mas eu sou livre. Você é o libertador, mas eu não preciso de um libertador. Eu nem sou escravo. Porque tem uma visão completamente defeituosa da verdade, da depravação humana e da escravidão do homem sobre o pecado. Então é esquizofrênico. Mas eu não quero falar sobre essas duas maneiras incríveis de contradizer algo tão claro. Eu vou falar sobre outra coisa. Alguém que diz: os fariseus estão errados, e esse cara também está errado. Realmente o ser humano não é livre. Eu acredito nas doutrinas bíblicas na sua integralidade sobre o homem. Eu sei o quão blasfemo é o que os fariseus estão dizendo. Eu sei o quanto esquizofrênico é alguém dizer que é livre e precisa de um libertador, que ele mesmo começa a se salvar para depois depender do Salvador. Isso é um absurdo. Eu acredito na verdade, eu tenho fé nesta verdade, mas eu não estou mudando, eu não estou ficando livre. Essa é uma terceira via que eu tenho encontrado muitas vezes na minha vida. Pessoas que dizem: pastor, por que eu creio nas doutrinas da graça? Porque eu creio na verdade, porque eu defendo até a verdade, porque até eu combato o erro, mas eu não estou sendo mudado, eu não estou sendo transformado, eu continuo preso. Jesus tinha dito: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu amo isso, eu concordo com isso, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, mas eu não estou sendo liberto. Por quê? Essa pessoa, ela está num serviço de atendimento ao consumidor fazendo uma reclamação. Porque é assim, quando prometem coisas a nós que não funcionam, nós reclamamos. E essa pessoa está dizendo: eu tenho a fé que a Bíblia diz, eu creio na verdade. Ela disse que eu seria livre, mas eu não estou ficando livre não, pastor. Os pecados me escravizam. Essa pessoa, de uma maneira absurda, olha para essa declaração: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. E diz: eu conheço a verdade, mas ela não me libertou. Ela podia chegar à conclusão óbvia, se Jesus está dizendo a verdade. Se quem conhece a verdade é liberto, e eu não estou liberto, se eu sou escravo das paixões e concupiscências, que todo ser humano nasceu escravo em Adão, então tem alguma coisa errada no que eu estou dizendo, porque não pode ter nada errado no que Jesus disse. Então você vê quantas formas as pessoas têm de contradizer a palavra de Deus. Então as pessoas quase que estão dizendo: pastor, comigo o evangelho não está funcionando. Eu acredito no que o senhor diz, eu acredito no que o senhor prega, mas não está funcionando. É como se ele tivesse feito uma promessa e ele não pode cumprir a promessa que ele fez, porque eu creio nessa verdade e ela não me liberta. Essas pessoas estão de fato, apesar disso tudo, olhando para fora para tentar encontrar o defeito fora dela que explique a sua situação, de apesar de terem uma verdadeira fé bíblica, não serem livres. Ou seja, eu confio em Cristo, mas não está havendo mudanças. A conclusão que eu chego é: coitado de mim, por que Jesus está fazendo isso, pastor? Por que Deus não me liberta dessas coisas? Por que o evangelho não cumpre o que ele disse? Eu aqui, com a fé bíblica, conhecendo a verdade, e ela não me libertou. Elas não sentem a mudança, não sentem qualquer mudança.
no seu interior, em relação a um homem que não conhece a verdade e continua na mesma situação, e isso desperta nela uma autopiedade. Ela se sente uma vítima de uma promessa não cumprida, sente os mesmos desejos, é orientado pelas mesmas coisas, busca no fim as mesmas coisas, continua no padrão de obediência, como nós meditamos alguns domingos atrás, do negociador e não da obediência. E elas perguntam: por que eu não mudo? Pastor, por que eu não venço? Por que eu não vivo? A resposta não devia ser difícil. Isso é tolo e absurdo, como os fariseus, na sua arrogância, blasfema, é como as pessoas que dizem que precisam de um salvador, mas eles são livres, precisam de um libertador, mas eles são livres. E é mais incrível ainda a pessoa falar que acredita nisso tudo. Na verdade, Deus abraçou a verdade, conheceu a verdade, mas Cristo não fez. E ela diz: eu estou sofrendo isso. É como se eu estivesse sendo vítima de alguma coisa fora de mim, que não cumpre essa verdade. A resposta não devia ser difícil. Eu não estou confiando em Cristo, como ele disse, nem conhecendo a verdade. Mas eu prefiro imaginar que alguma coisa fora de mim está fazendo alguma coisa, está falhando de alguma maneira, de tal maneira que eu sinto dó de mim mesmo. Então eu pergunto: por que nós não estamos confiando em Cristo? A pessoa não está confiando em Cristo. E para ser claro, a pessoa não está confiando em Cristo para satisfazê-la. Isso me faz lembrar Agostinho, numa frase famosa no início da sua caminhada, que ele disse que orava a Deus assim. Ele quer nos ensinar algo, um passo fundamental da fé bíblica e verdadeira. Ele disse que ele orava assim: Senhor, me faça puro, mas não agora. Me faça casto na vida sexual, mas não agora. Agora não, eu quero ser puro, mas não agora. Só depois, só no futuro. Ou seja, a pessoa pode estar confiando que Jesus veio ao mundo e acreditar e fazendo: Jesus veio ao mundo. Ele veio, ele andou aqui, ele existe. Ele morreu, ele ressuscitou. É o que a Bíblia diz, eu acredito. Ela pode acreditar que Jesus pode perdoar, mas é óbvio, é claro, que confiar e acreditar nisso, sem a confiança de que Jesus é totalmente satisfatório, não é crer como a Bíblia diz que o homem que foi chamado por Deus crê. Eu não estou confiando em Cristo com a confiança verdadeira. Pois é, toda verdade é que eu não confio que Ele pode me satisfazer. Não confio. Eu não confio que Ele pode ser a satisfação plena, de tal maneira que aquele que bebe dele não tem mais sede, nem fome. Eu não confio em Cristo para me satisfazer. Eu não confio em Deus como Deus. Eu nego Deus como Deus. Eu digo que Deus não é suficiente para me satisfazer. É isso. O homem natural é moldado todos os dias, cada dia que nós vivemos, dia após dia, pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos desejos e pelas promessas de satisfação da mentira do pecado. E ele faz isso porque ele não confia que Deus pode satisfazê-lo. Deus não pode me satisfazer, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que andar como aquelas pessoas lá no mundo, eu tenho que andar, senão minha vida não vai ser uma vida plena. Ou seja, os desejos que controlam a minha vida sempre estão me moldando,
É por isso que o homem vai sendo corrompido, a Bíblia diz, pelas concupiscências do engano. Ele vai sendo moldado cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais longe daquilo que ele foi criado para ser. E esses desejos são as coisas mais preciosas para mim do que o desejo de comunhão com Deus, porque eu acho que aquela coisa vai me satisfazer, mas eu sei que aquela coisa vai romper a minha comunhão com Deus, e eu penso, a satisfação que isso me dá, vale a pena romper a comunhão com Deus, porque isso me dá satisfação e Deus não pode me dar. Então eu estou confiando em quê? Para satisfazer a minha vida? Naquilo, e não em Deus. Eu não confio que aquele que come do pão não tem mais fome, nem sede. Eu estou dizendo, esse pão é insuficiente, essa água também, isso aqui me satisfaz, e eu quero, Cristo é maravilhoso, mas isso aqui rompe a minha comunhão com Ele, isso aqui me satisfaz, Ele não me satisfaz tanto, então eu prefiro romper a comunhão com Ele, porque o que nos satisfaz mais é o que nos molda, e a nossa escolha sempre é por aquilo que nos satisfaz mais. Portanto é óbvio que eu confio naquelas coisas, naqueles atos, naquelas escolhas, para me satisfazer muito mais do que em Deus para satisfazer o meu coração. Mas essa não é a definição de crer em Deus, como a pessoa estava dizendo, eu creio em Deus, eu creio na verdade, mas eu não mudo. Essa não é a definição. Quando eu creio em outra coisa que pode me satisfazer mais do que Deus pode me satisfazer, o nome disso é idolatria. É isso que é idolatria, é confiar que existe algo sem ser Deus que pode satisfazer a minha vida. Essa é a mentira do Jardim do Éden. Acreditar que existe um Deus nunca foi um problema para Adão. Agora, a definição de idolatria é que eu acredito em algo que traz para mim mais satisfação do que Deus, então aquilo substitui Deus para mim. Então, eu estou rompido a minha comunhão com Deus, porque aquilo é mais prazeroso para mim do que a comunhão com Deus, e entre a comunhão com Deus e o prazer daquilo para mim é mais satisfatório. A definição disso é idolatria e não de fé. Essa pessoa está dizendo, eu sou idólatra, e ela esperava que a idolatria a libertasse. Não pode, porque ela chamou a idolatria de fé, de conhecer a verdade. O primeiro dos 10 mandamentos é qual? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. E qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. O primeiro é não terás outros deuses diante de mim. O último, não cobiçarás. No meio vem o recheio. Mas esses 2 mandamentos são essencialmente o mesmo. Não terás nada, nenhum outro Deus para te satisfazer diante de mim. E o último, não cobiçarás nada para satisfazer você que não seja eu. E todos os outros mandamentos são só as fontes de tudo que eu cobiço, achando que me dá satisfação no lugar de Deus.